Bom, então, galera, hoje a gente vai falar de MLOps. E eu vou começar fazendo aqui uma afirmação polêmica para vocês. Provavelmente quem está assistindo esse meetup aqui, vocês são pessoas que devem estar trabalhando por aí ou estudando, e vocês se vieram para ver sobre MLOps, vocês estão interessados no assunto. Então, minha afirmação polêmica é, se você está pensando em adotar MLOps na empresa que você trabalha, no seu time, seja o que for, você está errado. Beleza. Por que é dramático, né? É dramático porque, na verdade, a questão é que MLOps é a resposta. Mas qual que é a pergunta? Então, meu objetivo hoje, ao apresentar aqui para vocês, é justamente tentar trabalhar em cima disso. Se MLOps é a resposta, então qual que é a pergunta? De fato, o que a gente está tentando resolver quando a gente fala desse novo jargão aí da nossa área, que é o tal do MLOps? Vamos então explorar um pouquinho isso nessa apresentação. Então, para todo mundo me conhecer, e aí eu também vou dar uma autodescrição aqui para pessoas que talvez não possam me ver, né? Oi, eu sou o Renato, eu atualmente tenho 27 anos, essa semana eu faço aniversário, quase 28, e eu sou um homem branco, tenho mais ou menos 1,70 de altura, estou aqui em São Paulo, então tá frio, estou usando uma camisa xadrez, estou usando cachecol, estou com uma camiseta, e eu estou aqui dentro em home office no meu quarto. Então, se vocês não estiverem me vendo, vocês poderem ver minha cama de um lado e ali atrás um armário cheio de coisas nerds que eu amo, que eu poderia ficar 20 minutos aqui só falando delas. Então, eu não vou descrever todas. Mas, contando um pouquinho mais sobre mim, né? Atualmente eu sou Principal Machine Learning Engineer no Elo7. O Elo7, ele é um e-commerce é isso, vocês já compraram qualquer coisa na internet, seja numa Amazon, no Mercado Livre, qualquer coisa desse tipo. O Elo7 é um e-commerce que vende produtos artesanais. Então, produto artesanal é um produto que não foi feito de maneira industrializada, né? Produtos feitos por artesãos. E, por mais que isso seja bem diferente, o Elo7 tem tudo que é produto que você pode imaginar. Eu vou ali buscar no meu armário que eu tenho uma coisa que eu acho muito bonitinha. Eu tenho um Baby Yoda Amigurumi, que é um bonequinho de tricô, super legal, que eu ganhei de uma pessoa que foi comprado lá no set. Isso aqui é um exemplo de produto, do tipo de coisa que tem lá. E é interessante essas coisas porque esse tipo de produto aqui, né, ele não é um produto industrial porque foi feito por alguém. E pelo fato dele não ser feito por alguém, significa que o Elo7 tem produto de tudo que vocês imaginem. Eu posso encontrar vários amigurumis, como são esses bonequinhos aqui, presentes, e eles são parecidos, mas eu não encontro, diferente de, sei lá, comprar uma TV, eu não encontro coisas iguais, né? Eu não consigo identificar que tudo é uma TV, sei lá, da Samsung, por exemplo. Não, cada um desses produtos aqui ele é ligeiramente diferente, e o nosso desafio no dia a dia é tentar lidar com o fato de que a gente tem um monte de produtos, e como é que a gente identifica que eles são parecidos? Como é que a gente recomenda eles? Como é que a gente busca eles? E assim sucessivamente. Mas, bom, então, esse é o tipo de coisa que a gente tem lá no Elo7, a gente tem sistema de busca, sistema de recomendação, e esse é o tipo de coisa, esses tais sistemas inteligentes, vou falar um pouquinho deles, que é o tipo de coisa com que eu trabalho. Eu arquiteto e desenvolvo esses sistemas, tentando colocar aí modelos de aprendizado de máquina em produção. Academicamente falando, eu sou mestre em ciência da computação lá pela USP, eu já trabalhei há algum tempo no meu mestrado com tópicos que envolvem engenharia de software e aprendizado de máquina, e eu estou fazendo doutorado. Pois é, eu trabalho e faço doutorado, loucura. Mas, atualmente, no meu doutorado, eu estou estudando sobre engenharia de software inteligente, que é uma área que envolve arquitetura de software, microserviços, agilidade e esses sistemas que usam machine learning. Mas chega de falar de mim, vou falar de MLOps. E só para fazer um disclaimer, porque é importante fazer isso, estou falando aqui como eu mesmo, como Renato, não estou falando nenhuma expressão, não estou expressando nada oficialmente pelo
pelo Elo 7, apesar de ter recebido apoio aí da galera para estar vindo aqui falando com vocês, né? E eu como estou em home office, para todo mundo aí que deve ter uma maior galera assistindo de casa e tudo mais, você sabe que problemas técnicos podem acontecer, pode ter um som meio maluco acontecendo. Meu bairro é um lugar bastante agitado, então vira e mexe, passa o carro da pamonha, o carro da Cândida e tudo mais, então nunca se sabe. Se vocês ouvirem um som estranho, desculpa aí. E, gente, se a gente está interessado em MLOps, é porque provavelmente vocês estão numa área em que vocês trabalham com aprendizado a partir de dados. E o que isso significa? Né? Machine Learning, no final das contas, tem a ver com a gente tentar desenvolver soluções que, quando eu não consigo encontrar uma fórmula para resolver um problema, eu tento usar dados para criar uma solução empírica. Isso aí é uma coisa que cobre muito território, né? E cobre muito território e, de fato, né, a gente, por mais que esse termo machine learning, ou esse termo aprendizagem de máquina seja uma coisa recente, ela já é feita há muito tempo. É feita pela ciência, é feita pela engenharia, é feita pela economia, na física, na astronomia. Tinha um monte de áreas que já tinham uma quantidade bem grande de dados e sabiam lidar com todas essas coisas. Então, o que a gente faz hoje em dia não é exatamente uma novidade. A gente tem poder computacional para conseguir fazer aprendizado de máquina, mas na realidade, muito do que a gente faz hoje já foi inventado no passado, foi inventado nos anos 70, nos anos 60, né? Porque, de fato, as pessoas estão fazendo isso na ciência há tempos. Mas, quando as pessoas falam sobre fazer aprendizado de máquina, a gente tem várias formas como a gente pode tentar construir as nossas soluções. Como é que a gente constrói os nossos modelos. Se vocês estão trabalhando aí em um time de ciência de dados, alguma coisa assim, talvez vocês já tenham ouvido falar de um tal de um CRISP-DM. Né? Esse tal desse CRISP-DM, ele é o Cross Industry Standard for Data Mining, ou, se alguém não falar inglês, né, tipo um processo aí interindústria para mineração de dados. Foi um negócio que o pessoal inventou aí nos anos 90, um grupo de empresas, em particular aí com o apoio da IBM, para tentar estruturar projetos de mineração de dados. E esse tal desse CRISP-DM, que tem uma fotinho aqui que eu coloquei no meu slide, ele informa o que você pode fazer, não exatamente como você pode fazer as coisas. E ele tem várias fases que descrevem meio que o ciclo de vida básico do que nos anos 90 eles chamavam de mineração, e hoje em dia a gente chama de ciência de dados. O que era esse passo a passo? Tinha uma etapa da gente compreender o negócio, que problema a gente queria resolver, de compreender os dados, porque afinal você está fazendo ciência de dados, dados são importantes, ficar um tempo nesse processo, até preparar os dados e fazer modelagem. Preparar os dados, fazer modelagem, também tem uma flechinha indo e voltando de um para o outro, porque a gente pode passar um tempo, né, entre ir manipulando nossos dados e, de fato, tentando construir alguma solução empírica que usa eles para aprender um modelo. Né? No final, a gente avalia, e avaliar esses dados pode fazer a gente voltar para a prancheta, voltar lá atrás em qual problema a gente está tentando resolver, ou, né, avançar finalmente para uma fase de implantação. Se vocês já viram um ciclo desses, vocês podem perceber que o que o cientista de dados faz é muito parecido com esse passo a passo. Mas aqui a gente não está vendo exatamente o quê? A gente só está vendo, a gente não está vendo o que você deveria estar fazendo, só está vendo os passos que, em geral, você descreve. Mais recentemente, teve um pessoal lá da Microsoft que eles descreveram um negócio chamado TDSP. Esse tal desse TDSP é o que eles chamaram do Team Data Science Process, ou processo de ciência de dados para times. Né? E também tem uma figurinha aqui que eu tirei do site da Azure, lá do pessoal da Microsoft, que ela descreve, foi criada em 2016, também mais recente que o CRISP-DM, né? E descreve como é que a Microsoft estava fazendo projetos de ciência de dados. Né? Mesma coisa do CRISP-DM, ela fala um pouco do que fazer, não fala muito como fazer, né? E ela meio que divide a ciência de dados em 4 grandes fases codependentes, né? Que começam com a gente entendendo o negócio, passam para a fase de aquisição e compreensão de dados, em paralelo com a fase de modelagem, até finalmente ir para uma fase de deploy e para uma fase de entrega. Né? Então, isso aqui é até menos
tem menos cara de ciclo do que o CRISP-DM sugeria, é mais uma relação entre por onde você começa e diferentes etapas do que você, como cientista de dados, pode fazer, mas TDSP também não explica muita coisa, ele não te diz assim, agora você deveria fazer X ou Y no seu dia a dia de cientista de dados. Tá, então, CRISP-DM, TDSP, são duas das coisas meio que mais populares que o pessoal tem para tentar explicar o que é o ciclo de vida da ciência de dados, como é que a gente cria soluções de aprendizado de máquina, soluções de machine learning. Mas e aí? A questão é que fazer aprendizado de máquina, mesmo se você segue um processo desses, é um negócio difícil. Bem difícil. Por quê? Porque fazer essas coisas darem certo dá muito trabalho. E não é só difícil por conta da matemática. Se vocês já estudaram ciência de dados, estudaram machine learning, vocês sabem que a área é bem carregada de conhecimento técnico que você precisa ter. A realidade é que tem muita coisa em torno do modelo, ainda por cima, que dificulta a gente fazer o aprendizado de máquina dar certo, né? E aí, a questão, então, é que não adianta a gente só fazer um modelo. Na verdade, a gente precisa de um pouco mais. E o que é esse um pouco mais? Esse um pouco mais são os tais dos sistemas inteligentes, que ali, agora há pouco eu disse que são sistemas com qual eu trabalho. Então, um sistema inteligente, trouxe aqui uma definição de um livro chamado Building Intelligent Systems. Ele fala assim, o Geoff Hutton, que é o autor, ele fala assim, um sistema inteligente, ele conecta um usuário à inteligência artificial, em particular o aprendizado de máquina, para atingir algum objetivo. O sistema inteligente é o sistema no qual a inteligência evolui e melhora com o passar do tempo, em particular se ela observa como um usuário interage com o sistema. Que é um exemplo de sistema inteligente que quase todo mundo conhece hoje em dia. Você provavelmente já entrou no YouTube, procurou um vídeo de gatinhos, porque você gosta de gatinhos, e aí você vê que o YouTube aprende que você gosta de gatinhos e começa a te mostrar novos vídeos de gatinhos. Esse é um exemplo do sistema inteligente. Ele é capaz de aprender um comportamento que você tem, e ele, quando identifica um sinal, que é, por exemplo, eu cliquei no vídeo de gatinhos, eu curti o vídeo de gatinhos, ele aprende a interagir com isso e começar a te recomendar coisas que você gosta mais. Tem um monte de sistema inteligente que a gente convive hoje em dia, desde que muita gente tem uma Alexa em casa ou pode usar para ser uma assistente virtual e pedir para tocar uma música. Espero não ter acordado a Alexa de ninguém falando isso. Ou você também pode ter sistemas como super avançados, que nem carros que se dirigem sozinhos. Vocês já devem ter visto por aí um vídeo de um Tesla fazendo autodireção fora do país. Né? Então, essa ideia de construir esse tal desse sistema inteligente é que o sistema inteligente ele tenta cobrir o resto. Não é só o modelo, é todo o aparato que você precisa, todo o resto da parafernália para pegar esse modelo e tornar ele útil para as pessoas. Legal. Eu tenho uma definição própria de sistema inteligente, um pouco mais simples dessa do que o Geoff propõe lá no livro dele. Sistema é uma coisa que é feita, um software qualquer que é feito para ser usado por pessoas. Inteligente significa que ele é um software que usa modelo de inteligência artificial e de aprendizado de máquina na sua lógica de negócio. Então, o sistema inteligente é um software feito para ser usado por pessoas que usa inteligência artificial ou aprendizado de máquina na sua lógica de negócios. E a área que estuda a criação de sistemas inteligentes é a área de engenharia de aprendizado de máquina, ou Machine Learning Engineering, MLE, porque é muito comprido de ficar falando toda hora, né? E essa área, ela tenta, então, estudar como é que a gente faz os sistemas inteligentes. E aí, como é que você coloca esse negócio por aí, né? Tem um livro muito bom, esse tal desse livro, Machine Learning Engineering, do Andrew Burkhoff, que ele conta um pouquinho. Né? Ele fala, então, que a ideia, a área por trás da engenharia de Machine Learning é você usar princípios científicos, ferramentas e técnicas de aprendizado de máquina e de engenharia de software para projetar e construir sistemas computacionais complexos. O que são esses tais desses sistemas computacionais complexos? São sistemas que vão fazer coisas complicadas. E essa área de MLE ela abrange todos os estágios de desenvolvimento, desde coleta de dados, treinamento de modelo,
até mesmo você tornar o modelo disponível para uso do produto, uso dos clientes. Então, é dentro desse escopo dessa engenharia de machine learning que a gente tenta lidar, né, além do que a ciência de dados faz, com como é que eu crio os tais os sistemas inteligentes para essas coisas chegarem na mão das pessoas. Legal. Tem o modelo é a inteligência, é eu fazendo uma solução empírica a partir dos dados, eu tenho formas de fazer o modelo. Mas só o modelo não basta. Eu preciso do sistema que inclui o modelo. Para fazer o sistema que inclui o modelo, a área de engenharia de machine learning está aí para ajudar a gente. E a questão é, por que esses sistemas são complicados? Por que eles são sistemas complexos, como está dizendo ali? A realidade é que, quando a gente coloca um modelo de machine learning dentro de um sistema, seu sistema pode mudar por várias razões. A gente está acostumado, como desenvolvedor, que um sistema mude por conta do código. Então, pode ser que o seu sistema mude a lógica de negócio, que ele deveria fazer, o que o seu cliente pediu, pode ser que você corrija um bug, pode ser que você mude uma configuração. Mas, quando você coloca um sistema inteligente, ele também pode mudar por conta dos modelos e por conta dos dados. Modelo, porque você pode explorar tipos de modelo diferentes algoritmos que estão sendo usados para treinar aquele cara. Você pode tentar prover mais dados de treinamento, você pode fazer experimentos diferentes. Mas é óbvio, se você está fazendo um sistema inteligente, o coração do seu sistema é o modelo, mas o sangue dele são os dados. E os dados, eles vão ser usados no processo de treinamento e, óbvio, no processo de inferência, né? E você precisa saber qual que é a formatação, o esquema dos dados, como eu amostro eles, e se eu mudar essa amostragem, e se eu mudar o volume que eu estou lidando no meu dia a dia. Então, um sistema inteligente, ele não muda só por uma razão, ele muda por três, por conta do código, por conta do modelo, por conta dos dados. Queria eu ter descoberto isso, mas na verdade foi descoberto num artigo muito legal que a gente tem na área, que é esse artigo de entrega contínua para machine learning, de 3 autores aqui, e eu tirei essa definição lá deles. Mas legal, então, sistema inteligente tem um ML e ele é complicado porque ele pode mudar de várias maneiras. E aí, o que eu faço então para construir esses sistemas? A real é que, em geral, quando a gente está construindo esses caras, que nem aquele que o SPDM mostrava, nem aquele TDSP mostrava, a gente tem 2 grandes etapas que a gente tem que cumprir. Uma etapa é a modelagem, onde a modelagem eu vou pegar um código de treinamento e os dados e tentar gerar um modelo. E aí eu tenho uma segunda grande fase em que eu pego esse modelo, construo uma aplicação e faço isso chegar em produção. Né? A fase de modelagem e a fase de entrega, no ciclo de vida dela como um todo, ela é dividida em diferentes especialidades. Em geral, a gente tem a engenharia de dados, cuidando da obtenção, manipulação e transporte dos dados. A gente tem a ciência de dados, cuidando da criação do modelo e do desafio que é fazer um modelo que resolve o problema que você está propondo. E você tem a engenharia de software, que está ali tentando propor como é que você cria suas aplicações para fazer esse negócio chegar lá na frente. E aí, o que faz o engenheiro de machine learning, que é o que eu faço no meu dia a dia, né? A gente costuma ser a cola tentando manter a coesão desse sistema inteligente, né? Tentando manter uma visão de como é que você passa por todas essas etapas para fazer com que elas conversem entre si. Legal. Então, a gente descobriu, o sistema inteligente tem 2 grandes partes. Tem a parte de treino, tem a parte de servir. E essas 2 grandes partes fazem ele ser um sistema complicado, porque essas 2 grandes partes mudam se eu mudo o dado, se eu mudo o modelo, ou se eu mudo o meu próprio código que eu usei para implementar tudo isso. Beleza. Isso tudo só leva a gente até uma conclusão. Fazer os tais dos sistemas inteligentes também é difícil. Não tem milagre. Se já fazer o modelo é difícil, fazer o sistema inteligente também é. E aí, beleza. O que a gente faz? Como é que a gente lida, então, para fazer esse sistema? O que a gente gostaria de verdade era ser capaz de começar a criar sistema e continuamente evoluir ele.
Olha, teve um pessoal lá atrás, lá por 2010, mais ou menos, o Jess Humble e o Dave Farley, que eles escreveram um livro bem famoso, esse Continuous Delivery, ou Entrega Contínua. E lá nesse livro, eles citaram que o entrega contínua é a habilidade de levar mudanças de todos os tipos, novas funcionalidades, mudança de configuração, correção de erro e fazer experimentos para chegar à produção, ou à mão de usuários, seguro e rapidamente, de maneira sustentável. E aí, tem dois elementos aqui muito importantes: seguro e rapidamente e de maneira sustentável. Né? Então, a noção de entrega contínua é uma extensão da noção de agilidade. Se a gente não quer só a habilidade de a gente conseguir se adaptar a requisitos que mudam todo o tempo. A gente quer a habilidade de se adaptar a requisitos que mudam todo o tempo e a habilidade de que, quando você muda esses requisitos, isso chegue à mão do usuário mais rapidamente, de forma segura. Legal. Todo o movimento da entrega contínua, desde que ele surgiu lá para o 2010, influenciou pra caramba a nossa área. Isso não teria acontecido se a gente não tivesse no ambiente que a gente vive hoje, onde existe computação na nuvem, onde a infraestrutura mudou. Então, a entrega contínua, ela explora essa habilidade da infraestrutura dela existir na nuvem, de eu poder comprar máquinas, de eu não ter que configurar aquelas coisas na mão, como a gente fazia antigamente, para falar, pô, vamos explorar isso e tentar levar mais para a infraestrutura, em conjunto com os hábitos do software, que a agilidade já tinha ajudado, juntar essas duas coisas e fazer um processo de entrega contínua de software. Pô, legal. Revolucionário. Já provaram que isso funciona. Tem um outro livro super famoso chamado Accelerate, que saiu em 2019. É a tese de doutorado da doutora Nicole Forsgren, super legal, onde eles mostram o impacto que a entrega contínua causa numa empresa e quanto de potencial ela tem. Então, isso funciona, e alguém foi lá e usou ciência para ver que isso funciona de verdade. Maneiríssimo. Mas se eu tenho entrega contínua, e aí? Como é que eu faço, então, para fazer entrega contínua para a aprendizagem de máquina, para os sistemas inteligentes, para levar o meu modelo até a produção? Esse é um conceito muito mais novo, e é o conceito de entrega contínua para Machine Learning, ou CD4ML, Continuous Delivery for Machine Learning. Né? E aí, esse artigo que eu já citei ali atrás, no negócio, quando eu falei dos 3 eixos de mudança, ele tem uma definição super grande sobre isso. Entrega contínua para aprendizagem de máquina, ou CD4ML, é uma abordagem de engenharia de software, na qual um time multifuncional produz aplicações de aprendizagem de máquina baseadas em código, dado e modelo. Incrementos pequenos e seguros que podem ser reproduzidos e entregues de forma confiável a qualquer momento em ciclos curtos de adaptação. Grande, né? Pois é. Vamos quebrar isso. E vamos por partes. Esse CD4ML está propondo para a gente. Ele está propondo o seguinte: é uma abordagem de engenharia de software. Por que é uma abordagem de engenharia de software? Porque a gente quer permitir que times produzam software de alta qualidade. É para times multifuncionais. Porque, como a gente já mostrou ali em cima, especialistas com diferentes conjuntos de habilidade e fluxos de trabalho é o engenheiro de dados, é o cientista de dados, é o engenheiro de software, é o engenheiro de machine learning. Essas diferentes pessoas vão lidar com desenvolvimento, cooperação e outras áreas de conhecimento, trabalhar juntas, de maneira colaborativa, para juntar forças, né, e conseguir, né, fazer, no total, criar o seu sistema inteligente. Pô, legal. Então a gente está tentando criar uma abordagem que vai juntar um time de várias pessoas com habilidades diferentes para fazer um negócio funcionar. Maneiro. Mas e aí? A gente quer produzir software baseado em código, dados e modelos. O tal de sistema inteligente. E a real é que todos esses artefatos da produção de software, para que a gente veja essas mudanças acontecendo e elas se tornem versões novas, elas precisam ser versionadas e administradas de acordo. Para que elas sejam feitas em incrementos pequenos e seguros. Então a gente vai querer dividir a entrega disso, né, em pequenos incrementos para dar mais visibilidade e controle em torno da variância desses resultados, né, para dar segurança ao processo. Então, independente de se você está treinando o seu modelo toda hora, independente se você está mudando o código
para mudar o formato como seu modelo se conecta com outros sistemas. Ou se você está mudando a semântica dos dados, porque os dados estão mudando com o tempo, não importa, a gente vai tentar, na medida do possível, reduzir o impacto de cada uma dessas mudanças para fazer com que saia que a gente veja esse sistema inteligente evoluindo com o passar do tempo. Legal. Aí a gente tem a entrega de software reprodutível e confiável. Então, apesar da saída desses modelos, do modelo poder não ser determinística, ela poder ser difícil de reproduzir, né, ela tem uma natureza de probabilidade, o processo de você entregar o software de machine learning em produção tem que ser confiável e reprodutível. E ele precisa de automação. E a automação é o segredo aqui, né? Então, a entrega contínua lá atrás, quando o pessoal trouxe essa ideia, eles falaram, olha, se a gente precisa de automação, a gente precisa de automação na infraestrutura. A gente precisa de infraestrutura como código. Isso levou ao surgimento de várias coisas, que é o tal do movimento DevOps. Legal. Então, a automação é muito importante para fazer entrega contínua para machine learning. Porque é assim que a gente chega à capacidade de entregar software a qualquer momento. Se eu quero entregar software, entregar o meu sistema inteligente de produção a qualquer momento, ele não precisa ser entregue de fato, mas ele precisa ser entregável. Apesar de ser ligeira a diferença entre uma coisa e outra, né, a decisão de entrega pode ser de negócio, não precisa ser técnica, mas precisa estar lá. Porque é assim que a gente ganha mais agilidade para criar esses caras e diminui o risco. E aí, no final, a gente tem ciclos curtos de adaptação. Então, assim, com coisas mexendo incrementalmente, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue ter ciclos de desenvolvimento de ordem de dias e horas, não de semanas, meses, anos. E às vezes tem sistemas que demoram todo esse tempo para ser feitos. Então, a automação que tem qualidade embutida é chave. Isso cria um ciclo de feedback que permite que você adapte seu modelo a aprender os comportamentos em produção. Então, o melhor jeito de testar o modelo é botar ele na mão do seu usuário. Se o usuário usa o modelo, você consegue aprender em um sistema inteligente e que quanto mais o usuário usa, mais o sistema ganha de sinal para aprender, isso vira um ciclo virtuoso. Melhor ainda. Então, entrega contínua para aprendizagem de máquina é uma abordagem de engenharia de software, na qual um time multifuncional produz aplicações de aprendizagem de máquina baseadas em código, dado e modelo, incrementos pequenos e seguros que podem ser reproduzidos e entregues de forma confiável, a qualquer momento, em ciclos curtos de adaptação. Entrega contínua para machine learning é o nirvana. É onde vocês querem trabalhar. É o que vocês querem ter. Porque é assim que a gente consegue fazer um sistema inteligente que dá certo. É assim que a gente consegue fazer um machine learning que é útil. Sem isso, a chance de dar problema é imensa. E tem uma estatística meio famosa. Eu não sei citar a fonte, essencialmente, porque tem muita gente que fala dela, mas eu nunca vi uma pesquisa super formal dizendo isso. Sou doutorando, então eu prefiro citar as fontes quando eu sei que elas são confiáveis. Mas todo mundo, quando ouve esse número, quase ninguém duvida. 90% dos sistemas feitos com machine learning dão errado. E esse é um número absurdo. Absurdamente alto. Então vocês imaginem, se vocês são cientistas de dados, se vocês são engenheiros de machine learning, se vocês são engenheiros de software, provavelmente, espero que seja verdade, vocês ganham muito bem. Imagina gastar meses e meses de trabalho e o negócio não dá certo. Não é isso que a gente quer. Então, onde a gente quer chegar é na entrega contínua para machine learning. Para fazer a entrega contínua para machine learning, você precisa de ferramentas. Ferramentas que ajudem naquele ciclo de vida que a gente falou. Ferramentas, por vezes, que são de infraestrutura. Infraestrutura para machine learning, também conhecida como MLOps. Então, se você quer fazer entrega contínua para machine learning, você quer fazer MLOps. MLOps é a resposta. A pergunta é, como eu faço entrega contínua para machine learning?
como eu faço para criar um processo seguro e confiável de criar um modelo, fazer ele chegar na mão das pessoas e ser útil para as pessoas. Se vocês têm esse problema, aí a MLOps é a resposta para vocês. E aí vocês podem aprender mais sobre isso. Eu aqui não falei para vocês sobre nenhuma ferramenta e não especifiquei nenhum ponto de ciclo de vida. Então vocês podem estar perguntando, mas e daí, Renato? Não tem problema, gente. Vocês vão ver em outros meetups aqui, em outros meetups por aí, em vários lugares, as pessoas falando de ferramentas. O que eu quero que vocês saiam dessa palestra e lembrem-se é, toda vez que eu ver uma coisa com MLOps, toda vez que eu ver alguém vendendo uma ferramenta, lembre-se, o que eu quero ao adotar essa ferramenta? Eu quero fazer entrega contínua para o meu machine learning. Eu quero melhorar e ter mais confiança em como eu crio um modelo. Eu quero fazer o meu modelo chegar na mão do usuário, porque é assim que eu vejo que ele funciona, é assim que eu vejo ele ser útil, é assim que eu faço valer a pena o meu trabalho. Essa é a minha palestra de hoje para vocês, gente. Obrigado. Muito bom, Renato. Nossa, a palestra foi excelente, principalmente porque eu acho que o pessoal do chat deve estar concordando que foi absurdamente didática e eu acho que foi um mega ponto positivo justamente você não entrar nas ferramentas e ser algo muito mais aplicável a qualquer situação. Bom, a gente tem uma pergunta aqui no Q&A. Pessoal, também, se vocês quiserem fazendo pergunta, quem está aí no chat, pode mandar aqui na seção de Q&A, que eu vou ler assim que vocês mandarem. Se forem surgindo outras perguntas, podem ir mandando também, que o Renato ele consegue responder até durante a próxima apresentação. Legal. Então, vamos lá para a primeira pergunta aqui do Josué, que ele pergunta o seguinte: tenho visto alguns bancos de dados baseados em grafos implementarem módulos de ciência de dados com a proposta de fazer todo o ciclo de vida dos modelos dentro do próprio banco. O que você acha desse cenário, justamente de utilizar bancos baseados em grafos? Você já utilizou? Você acha que é o futuro? Obrigado pela pergunta, Josué. Olha, eu vim aqui e trouxe uma afirmação polêmica para vocês, né? Que MLOps, né? Tipo, a gente não tem que pensar em fazer MLOps, a gente tem que pensar em fazer entrega contínua do machine learning. Eu vou ser sincero, tem muita gente prometendo por aí soluções mágicas que vão lidar com todo o ciclo de vida. Eu acho que é muito nobre, mas eu acho que é muito inocente a gente tentar fazer uma coisa que resolva tudo, né? Então, banco de dados de grafos, ferramenta super útil para fazer várias coisas. É um jeito interessante de você representar. Eu, pessoalmente, nunca usei nenhuma das ferramentas que você tá falando, mas eu já vi outras coisas que tentam propor, olha, eu vou cuidar do seu ciclo de vida completo. Né? E a questão é que esse tipo de sistema que a gente está fazendo, ele é tão específico, varia tanto de problema para problema, né? Como é que você compara uma coisa que mexe com imagem, com uma coisa que mexe com texto, com uma coisa que mexe com tudo? Que eu acho que é meio difícil a gente conseguir fazer uma coisa que cubra, abrace o mundo todo, né? Então, assim, pô, quer fazer uma coisa que use IDES, quer testar, vai fundo. Mas a minha expectativa é, vai sabendo, tipo, pensando de novo, qual o problema que eu quero resolver? O que no meu dia a dia eu preciso que essa ferramenta vai fazer para mim? Onde ela vai agilizar a minha capacidade de entrega? Se ela for satisfazer alguma coisa para você, vai fundo e usa. Se não, talvez não valha a pena. Mas toda vez que eu vejo uma ferramenta dessa, eu falo, vamos dar uma testadinha, porque né, a área é tudo mato hoje em dia, então, tipo, a gente não tem padrão para muitas dessas coisas. Vocês estão trabalhando com isso, todo mundo é pioneiro, parabéns. Mas é legal a gente explorar um pouco e com cautela, com qualquer coisa que prometa resolver tudo. Boa. A gente tem uma pergunta aqui de um participante anônimo, que é o seguinte, é bem interessante. Se todos os sistemas inteligentes possuem por trás modelos de tipos mais complexos. Então, se para ser, pelo que eu entendo, o modelo por trás do sistema inteligente tem que ser algo complexo, e até dar um exemplo aqui, modelos baseados em grafos, redes neurais e etc. A resposta é não. E
adiciono mais, cuidado com modelos muito complicados, porque esses sistemas, eu falei, o modelo é o coração, o dado é o sangue, e né, esse modelo é complicado pela própria natureza da quantidade de componentes necessários para administrar o ciclo de vida dele. Então, o ponto é assim, existem sistemas inteligentes que usam coisas super complicadas? Ah, com certeza. Um dia vai lá e lê sobre como o Google Tradutor usa GANs, que são redes neurais adversariais, para traduzir de uma língua para outra. É fantástico. Lê sobre como a Tesla está fazendo uma rede neural de milhões de camadas para fazer um carro que se dirige sozinho. É maravilhoso. Essa é a realidade da maioria das pessoas? Não. Fazer uma coisa que tem lá uma regressão logística que funciona e que faz esse ciclo complexo, já dá um suor. E tanto. Então, para qualquer pessoa, hoje em dia, se ela me perguntar, eu falaria, começa pequeno, começa na humildade. E aí você vai aumentando a complexidade com o passar do tempo, porque todo o resto já vai ser bem custoso de fazer. E, se possível, nem use ML. Né? Pode parecer contra-intuitivo para a gente que trabalha com isso, né? Mas ML nem sempre é a solução. Software é, aspas, mais fácil de fazer. Mais fácil do que isso. Mas, se possível, use software primeiro. Boa. A gente tem uma pergunta aqui do Luiz, que é, primeiro, o Luiz, ele agradece pela aula que você deu, também concordo, Obrigado, foi Luiz. uma baita aula. E a pergunta dele é, como conseguir uma primeira vaga na área de MLOps para quem está na academia? Ele diz que acaba sendo difícil ganhar experiência com ferramentas de cloud na universidade. Luiz, compadeço da sua situação. E, de fato, foi o que aconteceu comigo, quando eu estava começando, né? Eu comecei 3 anos atrás, trabalhando na Lucet, onde eu ainda é a empresa onde eu trabalho. E, de fato, para mim, como é que foi esse processo, né? Primeiro que, por vezes, e eu vejo hoje em dia, eu lá na USP, né, na minha experiência, eu vejo que está se popularizando mais problemas em que as pessoas estão tentando usar machine learning. Então, se acontecer, sabe, tem galera de humanas, galera das biológicas, galera da física, que tem um monte de dado, e eles têm interesse de fazer coisas com eles. E aí a gente, às vezes, pode prover esse conhecimento. Então, esse é um ponto. Às vezes você pode encontrar na própria universidade projetos aplicados para o que trabalhar. Eu, quando eu entrevistar pessoas para elas se tornarem engenheiros de machine learning, eu privilegio o seguinte, eu falo, eu não preciso que essa pessoa já tenha feito uma coisa na nuvem, em escala gigantesco, porque em geral uma pessoa com perfil acadêmica, eu considero que ela vai conseguir aprender essas coisas muito bem ali dentro da empresa. Para mim, a questão é, ela entende como é que ela faz machine learning, que tem treino, que tem inferência, qual passo a passo a gente precisa, ela sabe boas práticas de software, como construir um negócio redondinho. Para mim, isso é mais importante do que necessariamente saber fazer as coisas em escala, porque a sua realidade, ela é um fato. Reproduzir o que a gente tem na indústria, na academia, e eu que sou uma pessoa que também atuo como professor, sei que é muito difícil. Então, não busque a experiência completa, mas busque projetos e outras coisas que vão te dar amostras para as pessoas que te entrevistarem de que, olha, eu sei como modela, eu sei como construir uma API, eu sei como faz outras coisas. E elas vão saber que, no todo, você vai conseguir fazer o trabalho. Boa. A gente tem aqui duas perguntas. Eu vou aproveitar duas que são muito parecidas e depois fazer mais uma. Então, aqui o Lucas Brito Silva e também a Camille, eles perguntam coisas que eu acho que estão bem relacionadas, que se você acha que as empresas estão prontas para investir, estão maduras o suficiente para investir em MLOps, principalmente tendo em vista o pessoal C-level, management team, que se eles de fato sabem o valor o que isso agrega para o produto final, o quão isso é importante, justamente porque a Camila fala até aqui que muitas empresas acabaram investindo em machine learning por ser sexy, né? Até tem aquele artigo da Harvard Business Review, que é o Faz 10 anos emprego que mais isso aqui. sexy do mundo, do século XXI. Então, muitas empresas acabaram investindo nisso por ser sexy, mas não querem investir na infraestrutura, tudo para fazer essa entrega contínua. Então, como fazer, como convencer o C-Level,
veja e entenda o valor de MLOps. Galera, bem-vindos ao grande desafio da nossa área, que é como é que você faz as pessoas entenderem o que diabos a gente faz no nosso dia a dia, né? Alguém comentou aqui, como é que eu explico para os meus pais que eu faço como engenheiro de machine learning, né? É difícil, né? Difícil explicar essas coisas do nosso dia a dia, né? A real é que, assim, a gente faz coisas muito difíceis. Se a gente faz coisas muito difíceis, né? Uma parte importante que nós, que em geral trabalhamos nessa área, nós somos pessoas que estamos acostumados a estudar, né? A gente tem que ficar estudando modelo, tem que ficar estudando matemática, tem que ficar estudando outras coisas. Então, a dica contra-intuitiva que eu dou para vocês é estudem sobre comunicação. Por quê? Porque comunicar o que a gente faz é muito difícil, né? E mais, se você quer convencer as outras pessoas, essa dica não é minha. Uma vez eu vi um vídeo do Dave Farley, que tem um canal muito legal no YouTube chamado Continuous Delivery, que é o cara que fez aquele livro de entrega contínua que eu citei ali atrás. E tem um vídeo excelente onde ele fala: se você quer convencer alguém de alguma coisa, lembre-se que você tem que falar o que importa para ela, não o que importa para você. Você sabe a sua dor. Você sabe por que você precisa dessa entrega contínua. Mas talvez o seu C-level não saiba. E aí, o que você faz? Você só fala, putz, essa pessoa é, com perdão da palavra, burra, porque ela não entende o que eu entendo? Pelo contrário, aí eu vou citar uma sabedoria que o Richard Feynman dizia. Richard Feynman dizia que, né, um cientista ele tem que saber explicar para as se ele conhece bem um conceito, ele deve ser capaz de explicar para uma criança. Né? Então, se você conseguir explicar para uma criança, você vai conseguir explicar para o seu C-level. Né? Claro, é uma hipérbole, né? Estou fazendo um exagero aqui, mas o ponto é difícil, é parte da sua missão. Você vai ter que fazer as pessoas entenderem os problemas. As empresas estão preparadas? Não. Não. Porque é tudo novo. O termo engenharia de machine learning surgiu em 2018. Ciência de dados é uma coisa desde 2015. Big data não existia antes de 2010. Então, aqui, se vocês trabalham com essas coisas, vocês estão na fronteira. Né? E aí, pelo bem e pelo mal, significa, em geral, estar na fronteira é receber bons salários, estar na fronteira é ter perrengues, porque as pessoas não entendem direito o que a gente está fazendo. Né? E conforme a área matura, e a gente está aqui ajudando a área a maturar, a gente vai entendendo melhor como fazer essas coisas. Mas não tem solução pronta. Tentem fazer o melhor para se comunicar e lembrem de ouvir o que as pessoas, o que elas lembrem de falar nos termos do que resolve para elas e não só do que resolve para você. Para não ser só pidão. Eu acho que esse conselho da comunicação é algo super, super, super importante. Para qualquer pessoa que esteja tentando até mesmo vender uma solução nova, né? Tipo, as pessoas estão interessadas justamente no resultado e não em como você fez tudo, né? Exato. Bom.